Projeto de lei que cria a carteira de identificação do autista é aprovado em plenário. Seminário sobre gestão cultural qualifica artistas, agentes e produtores em Florianópolis. E ainda, pesquisadores e representantes de movimentos sociais participam de reunião do Grupo de Trabalho da Frente Parlamentar pelos Direitos dos Atingidos por Barragens. O TVA Notícias desta quinta-feira, 13 de junho, já está no ar. Boa noite. Os deputados aprovaram em plenário o projeto de lei que cria a carteira de identificação do autista. Com o novo documento, quem sofre com o transtorno terá os mesmos benefícios já garantidos às pessoas com deficiência. Os parlamentares aprovaram em plenário o projeto de lei de autoria do deputado Mauro de Nadal, que institui a carteira de identificação do autista no âmbito do estado de Santa Catarina. Conforme a proposta, além dos direitos já estabelecidos nacionalmente para as pessoas com transtorno do espectro autista, o portador do documento de identificação deverá ter preferência no atendimento pessoal em instituições públicas do Estado, inclusive quando representado pelo responsável legal. A carteira de identificação do autista também deverá garantir a gratuidade no transporte intermunicipal de passageiros, com desconto de 50% no preço da passagem para o acompanhante do autista. O projeto ainda precisa ser sancionado pelo governador para ser transformado em lei. Nós sabemos o quanto é difícil para a família se ausentar desta pessoa. Então, muitas vezes, essa pessoa precisa acompanhá-lo nos momentos que vai ao supermercado, que vai a uma farmácia, até mesmo no posto de saúde. Com essa carteirinha vai permitir com que ele tenha prioridade nesse atendimento, facilitando assim a vida dessas pessoas que nós estamos lutando tanto para inseri-los no convívio social. Também em plenário, os deputados suspenderam a sessão ordinária desta quinta-feira para o pronunciamento de representantes da entidade social Hope House. Eles vieram divulgar o trabalho da instituição, que tem sede em Florianópolis. O trabalho desenvolvido pelo Instituto foi tema da fala da deputada Marlene Fengler. Ela destacou a importância dos projetos e ações realizados por eles para incentivar e estimular outras pessoas a também fazer parte dessa corrente. É uma instituição que agrega, aliás, que faz um trabalho muito interessante, que é unir as pontas, levar quem quer fazer, quem gostaria de fazer alguma ação social, de alguma forma contribuir para melhorar a sociedade, para conhecer lugares, né, e entidades que buscam pessoas que queiram de alguma forma ajudar, contribuir. O Instituto surgiu em Florianópolis em 2012. A coordenadora ocupou a tribuna e contou como funciona o projeto. A ideia é ser referência através do engajamento de pessoas com arte, cultura, educação e empreendedorismo. Além disso, a intenção é complementar o trabalho social com a família fazendo a prevenção em situações de risco social. O Instituto começou com a ideia de levar a introdução artística para adolescentes institucionalizados. E com isso a gente foi fazendo um trabalho mais amplo, tanto no município como fora dele, e atraindo também pessoas que queriam se engajar, levando doações para a gente, que muitas vezes nós não utilizávamos essas doações. Então a gente começou também a fazer uma rede de organizações, levando essas doações a outras frentes, e assim nasceu também o Tour Social. Como um passarinho, criando asas no seu ninho, voando ao encontro do amor. A Assembleia Legislativa sediou hoje o Seminário Estadual sobre Gestão Cultural. O evento teve como objetivo promover a capacitação dos gestores culturais para melhorar o acesso de artistas ao financiamento público. Promovido pela Escola do Legislativo e a Comissão de Educação, Cultura e Desporto, o Seminário Estadual sobre Gestão Cultural reuniu pessoas ligadas ao setor no Estado.
A ideia é ampliar a capacitação de quem trabalha com a cultura para discutir projetos e fomentar a captação de recursos. Pela manhã, a gestora cultural Tereza Colares falou da Lei de Incentivo à Cultura e de Projetos Culturais. Ferramentas de comunicação no sentido de captação de recursos, elaboração de projetos, né? E a importância disso para a comunidade cultural, para a produção cultural, para toda a cadeia da produção cultural, né? Como que isso funciona na sociedade. Além das palestras, o seminário apresentou performances de artistas catarinenses. Conta-se que andava sempre com um radinho a pilha. E quando seu marido perguntava, onde no almoço ainda não está pronto? Para a presidente da Comissão de Educação, deputada Luciane Carminati, é preciso conhecimento para discutir e buscar incentivos para o setor em Santa Catarina. Esses seminários estão acontecendo em função de uma solicitação do Conselho dos Gestores Municipais de Cultura, que é um colegiado ligado à FECAM, a Federação Catarinense dos Municípios. E é a primeira vez que a gente está fazendo, então também é uma aposta, porque na verdade nós não tínhamos, nunca tivemos nenhum processo de qualificação por parte da Escola do Legislativo, da Assembleia Legislativa, no sentido de qualificar os gestores culturais. A programação do seminário sobre gestão cultural continuou nesta tarde. Os participantes assistiram a palestras sobre o marco regulatório das organizações da sociedade civil e sobre o Sistema Nacional de Cultura. Durante o Seminário Estadual sobre Gestão, o auditor fiscal do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, Marcos André Alves Monteiro, falou sobre o marco regulatório das organizações da sociedade civil que está em vigor desde 2017. A norma foi criada com o objetivo de desburocratizar parcerias entre a administração pública e instituições da sociedade civil. A palestra trouxe informações para ajudar artistas, agentes e produtores culturais na inscrição de projetos. Destacando pela iniciativa ali popular de trazer ali projetos que a sociedade entenda que tenham interesse geral, né, através do procedimento de manifestação de interesse social. Então começa por aí, já é uma novidade ali a provocação da própria sociedade ou ente público em relação a projetos que entendam, né, a sociedade entenda como relevantes. Daí passa também pela questão do chamamento público, que é um procedimento de escolha, né, havendo mais de uma entidade ali apta a executar determinado projeto, pode existir um aspecto de concorrência entre as entidades. O evento também contou com a participação do consultor em projetos de impacto social, que é a Sala. Ele falou sobre o Sistema Nacional de Cultura, no qual União, Estados e municípios atuam de forma conjunta no planejamento e gestão de políticas culturais. O consultor falou sobre os desafios do poder público e da sociedade na garantia dos direitos culturais e no desenvolvimento dos potenciais econômicos para o setor. O que seria um sistema? É um conjunto de partes que interagem entre si. Então nós temos o Conselho, que é um espaço de pactuação, onde sociedade civil e poder público definem juntos esse futuro da política cultural. Temos os sistemas de financiamento, onde a gente vai efetivamente encontrar recursos do poder público, entender por que existe esse repasse para fomentar esse setor, que é um setor criativo, mas que ele impacta na área da saúde, na área de economia, na área de desenvolvimento social, desenvolvimento humano, educação, turismo. Então falar de cultura é falar de tudo isso, né? E poder estar aqui hoje e ter conversado com os artistas, com os gestores sobre esse tema, sem dúvida é de grande importância para a gente estruturar isso no Estado, né? O seminário foi promovido em etapas regionais e nos últimos 3 meses capacitou mais de 250 pessoas das regiões Oeste, Meio-Oeste, Planalto Serrano e Norte Catarinense. A próxima edição será realizada em Itajaí nesta terça-feira, dia 18. E você vai ver no próximo bloco. Pesquisadores e representantes de movimentos sociais participam de reunião do Grupo de Trabalho da Frente Parlamentar pelos Direitos por Atingidos por Barragens. Nós voltamos já. Você sabia que a maior parte do consumo de água da sua residência vem principalmente dos banheiros e dos lavatórios? Por isso, ações importantes devem ser tomadas nesse local, principalmente
Por exemplo, fechar a torneira na hora de escovar os dentes, priorizar o uso de caixas acopladas ao invés de válvulas hidras, que você tem uma economia muito grande. E para cada 1 minuto que você economiza no banho, você reduz aí o teu consumo em 10 litros. Obviamente que 10 litros seria muito pouco para uma pessoa, mas em escala você ganha bastante redução. Então, numa população de 400 mil habitantes, se cada habitante economizar 10 litros em um dia, a gente poderia abastecer uma população de 20 mil habitantes, que poderia ser uma cidade aqui na região de Santa Catarina. O grupo de trabalho da Frente Parlamentar pelos Direitos dos Atingidos por Barragens realizou hoje mais uma reunião. O encontro contou com a presença de pesquisadores e representantes de movimentos sociais. A reunião do grupo de trabalho da Frente Parlamentar pelos Direitos dos Catarinenses Atingidos por Barragens foi realizada na Sala das Comissões da Assembleia Legislativa. O andamento de projetos de lei sobre o assunto e visitas a barragens de diferentes regiões do estado estão na pauta do grupo, assim como o estudo sobre a situação das barragens catarinenses. Uma das participantes da reunião foi a estudante Manuela Veras. Ela é pesquisadora do Centro de Desenvolvimento Sustentável da Unisul e atua avaliando os impactos das barragens nas comunidades e no meio ambiente de Santa Catarina. Aqui no estado, a maioria das barragens são de água. Então, a gente vê que ela está impactando principalmente na questão da infraestrutura das cidades e na questão dos trabalhos, porque muitas vezes a construção de barragens ela impossibilita a estadia das populações no local e acaba tirando empresas que poderiam estar nas cidades para outros campos. De acordo com o Plano Estadual de Recursos Hídricos de Santa Catarina, o estado possui 177 barragens em operação e outras 288 em fase de construção. As estruturas são usadas para diferentes finalidades, como geração de energia elétrica, irrigação, uso industrial, abastecimento de água e contenção de rejeitos de mineração. Atualmente, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável é responsável pela fiscalização da segurança de 38 barragens de múltiplo uso. As 38 barragens estão já cadastradas e lá elas vão ter que ficar incluindo, os relatórios, dependendo da classificação da barragem, documentos que vão ser semestrais, anuais ou bianuais, como inspeção regulares, inspeção especial, revisão periódica, e também vai ser exigido deles agora o plano de segurança de barragem, que vai estar incluindo todos esses documentos e também o PAI, que é o Plano de Ação de Emergência. O movimento dos atingidos por barragens em Santa Catarina também participa do grupo de trabalho. Segundo o coordenador do movimento, Rodrigo Tim, em todo o Brasil, mais de 1,5 milhão de pessoas já tiveram que ser remanejadas devido à construção de barragens. A dificuldade originária é justamente o que a gente está tentando reparar aqui na Assembleia, que é o acesso à informação. Infelizmente, as famílias atingidas por barragens têm pouca informação sobre a situação das barragens. Quando ela vai ser construída, as famílias são muito pouco consultadas sobre a forma de indenização que elas têm direito. Então, um dos problemas que originam os outros tantos problemas em construção de barragem no nosso país é a dificuldade de informação às famílias atingidas. Já a Frente Parlamentar do Esporte promoveu uma reunião para debater o esporte na educação. Lideranças e gestores da área de vários municípios do estado acompanharam apresentações de projetos do governo do estado e de entidades do terceiro setor. A segunda reunião de trabalho da Frente Parlamentar do Esporte foi coordenada pelo deputado Laércio Schuster e serviu para discussão de experiências e perspectivas para o esporte na educação. A coordenadora do Centro Esportivo para Pessoas Especiais de Joinville foi convidada a participar para falar do CEPinho, um projeto de contraturno escolar que existe há 10 anos e atende crianças e pré-adolescentes com deficiência. Nós vemos que é uma ferramenta importante de inclusão, considerando que eu estou falando de pessoas com deficiência, não só no sentido delas se perceberem importantes e capazes, mas também da sociedade poder ter esse olhar em relação à pessoa com deficiência.
O coordenador esportivo do Instituto Guga Kirten também veio colaborar com ideias. A entidade criou há 17 anos o projeto Campeões da Vida, que atende por ano 680 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Utilizar o potencial que o esporte tem em mexer nas emoções das crianças, né? E através disso reconhecer nelas as demandas que a gente pode trabalhar pedagogicamente e também ensinar competências para a vida. O presidente da FESPORT e o secretário de Estado da Educação acompanharam as apresentações e também falaram sobre os projetos desta nova gestão do Estado de Santa Catarina e da intenção de reforçar o esporte na rede pública de ensino. A gente vai tentar trabalhar com as horas de treinamento nas escolas. Nós temos que mudar o paradigma de que a educação física ela é excludente. Não, ela tem que continuar tendo na escola, mas nós não podemos deixar de oportunizar o alto rendimento escolar. Isso não tem problema algum de a gente trabalhar com um atleta, buscar os talentos esportivos dentro das escolas. Esse é um modelo que a gente vai buscar e estamos buscando. Nós temos muitos bons resultados conseguidos pelos alunos das nossas escolas no estado. E aí vem a parceria que nós firmamos com a FESPORT para nós intensificarmos a prática desportiva, a disciplina de educação física e a prática desportiva, de modo que nós possamos, com esse reforço, melhorarmos ainda mais a educação no estado de Santa Catarina e que os nossos estudantes continuem conseguindo bons resultados para o nosso estado. A partir das experiências relatadas durante a reunião, a Frente Parlamentar do Esporte deverá coordenar a elaboração de projetos e atuar junto ao governo do estado para a implantação de políticas públicas na área. Sem dúvida nenhuma, quando a gente abre a porta, dá espaço para esclarecimentos, sugestões e oportunidades para melhorar as políticas públicas de Santa Catarina, nós estamos caminhando do jeito certo. E uma nova frente parlamentar foi lançada na Assembleia Legislativa. Coordenado pelo deputado Valdir Cobalcini, o novo colegiado vai defender os interesses do setor moveleiro e madeireiro de Santa Catarina. Segundo dados da Associação Catarinense de Empresas Florestais, Santa Catarina possui mais de 5.000 empresas atuando no setor madeireiro e moveleiro. Entre as empresas, cerca de 42% atuam na indústria madeireira, 28% com móveis, 23% com papel e celulose e 7% na produção florestal. Para sugerir políticas públicas que possam colaborar com o crescimento do setor, foi lançada na Assembleia Legislativa a Frente Parlamentar de Apoio ao Setor Madeireiro e Moveleiro. O coordenador da frente, deputado Valdir Cobalcini, destacou a importância da iniciativa. Precisa de contar com deputados que conheçam o setor, que possam defender, seja aqui, seja em relação ao Poder Executivo, as questões tributárias, as questões ambientais, a legislação que precisa ser melhorada ou que eventualmente ser apresentada alguma iniciativa parlamentar. O coordenador da frente também falou sobre quais devem ser os principais focos de atuação da frente em defesa do setor madeireiro. Nós precisamos pensar em infraestrutura, nós precisamos pensar em energia, nós precisamos pensar no gás, enfim, fazer com que chegue ao interior do estado o que não sai do vale, não chega sequer em Lages. Nós temos que alcançar para todos os catarinenses benefícios que já tem aqui. E a gente encerra a edição de hoje com a sessão especial realizada ontem em referência ao Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Durante a solenidade, o Parlamento prestou uma homenagem à Rede Nacional de Proteção contra essa prática. No Brasil, é considerado trabalho infantil toda e qualquer atividade que prive uma criança menor de 16 anos de sua infância. Para combater essa realidade, uma rede de pessoas e entidades trabalha forte. A Assembleia Legislativa realizou uma sessão especial para chamar a atenção da comunidade para o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil e homenagear fóruns, programas, conselhos, coordenadorias, empresas e pessoas que buscam essa erradicação em noite de muitas homenagens. Pelas representações institucionais que estão presentes nesse evento,
demonstra a sensibilidade e a força do nosso Estado de combater esse tipo de exploração do trabalho infantil. O Ministério Público do Trabalho está de parabéns, né, por trazer esse tema, e a gente precisa fazer o debate, e nós estamos falando aqui de exploração. Nós não estamos falando de uma criança ajudar nos afazeres de casa com a família, é outra coisa, é o prejuízo a essa criança em função de uma atividade degradante, de uma atividade que tem horas de trabalho e que tira essa criança justamente do seu papel, que é estudar. Nós temos que nos empenhar cada vez mais como sociedade, como um corpo de nação, para fazer com que as crianças tenham acesso à educação de qualidade e que possam viver integralmente a sua infância e adolescência num lar com esse espírito de família. Parabenizo, o Tribunal do Trabalho e todas as autoridades que aqui estão para receberem homenagem e debater esse assunto, que é o trabalho infantil, que nós temos que combater para que possamos ter aos nossos adolescentes um futuro brilhante. Ainda temos muitas crianças sendo vítimas do trabalho infantil, e quem faz esse trabalho tanto de erradicação quanto de prevenção, enfim, e de alguma forma contribui para que cada vez menos crianças estejam trabalhando e mais crianças estejam estudando, merece nossa homenagem, merece comemoração. Conscientizar primeiramente nós detentores de mandatos nesse momento, que possamos fazer o melhor, não só para as pessoas, mas principalmente para as crianças. Eu digo que que a ferramenta de criança é o lápis. Então a criança tem tempo para estudar e tempo para trabalhar. Quanto mais cedo o indivíduo entra no mercado de trabalho, menor será a sua remuneração na fase adulta, e isso gera um ciclo de pobreza. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Breno Medeiros, falou em nome dos homenageados e destacou a importância de um trabalho sério para acabar com essa realidade no país. A maior arma que nós temos contra o trabalho infantil é sensibilizar o povo, porque aquela criança que está com 8 anos no farol, aqui você chama de sinaleira, então é essa criança que está aos 8 anos, daqui a pouco, por enquanto ela está se sensibilizando, mas daqui a 5, 6 anos ela virou um adulto, e esse adulto vai chegar aos 90 anos, e o que ele trouxe para a sociedade? É um momento é de aprender, é aprendizagem, é escola, é educação, é isso que nós temos que sempre falar e cobrar dos nossos dirigentes políticas públicas nesse sentido. Durante a cerimônia foi aberta oficialmente uma exposição itinerante, a Mostra Catarinense de Desenhos Infantis de alunos da rede pública estadual, participantes de um concurso com o tema Criança Não Trabalha. Lugar de criança é na escola, na Galeria Ernesto Maier Filho, na Assembleia Legislativa. Quando os desenhos começaram a chegar na Matra, eu sinceramente fiquei emocionada de ver a forma como eles receberam a mensagem do trabalho infantil, como eles assimilaram isso e como eles materializaram nos desenhos. Foi emocionante, foi muito difícil conseguir selecionar apenas 3 desenhos por cidade. Veja só, o TVL Notícias fica por aqui. Mais informações você confere na nossa programação, no site da Assembleia e também nas nossas redes sociais. Uma boa noite para você.